começar aqui a criar o corpo do robô. Nós estamos usando o Blender, que é um programa já bem conhecido e bom porque ele é leve e dá para rodar na grande maioria dos computadores. Pelo menos aqui a parte de criação. No caso, a animação o meu não consegue porque é fraquinho, não tem placa de vídeo. Se o seu tiver placa de vídeo, você vai conseguir. A gente colocou, como eu já uso para fazer, eu pego os componentes eletrônicos, né, os modelos dos componentes eletrônicos, porque aí a gente coloca já na posição que a gente quer criar, o personagem, o robô, seja o que for. Eu tenho aqui já as rodas com o motorzinho, tenho o Arduino Uno, uma caixa de bateria 18650, esse aqui é 12800, mas o tamanho é o mesmo. Tem aqui desse lado uma ponte H e tem também o sensor de distância que ainda não está aqui. Aí o que eu fiz? Eu primeiro fiz um quadrado. Será que eu fiz um quadrado ou um plano, mas vou abrir um aqui para vocês verem. Normalmente eu uso cubo, porque como a nossa intenção é de imprimir, quando você põe o plano, para você colocar a espessura para a impressão, que tem que ter aí pelo menos 2, 3 milímetros, às vezes você tem uma certa dificuldade na hora da construção. Aí, para facilitar, eu faço um cubo, igual a gente colocou aqui agora, é um cubo, e aí eu altero as dimensões de acordo com o que eu quero. Por exemplo, aqui na altura em Z, eu já ponho tamanho, por exemplo, 0,4 milímetros. O meu Blender já é preparado em centímetros, escala de centímetros, para facilitar. Então aqui está sendo criado já em 4 milímetros. E fica fácil de construir, porque a parede do objeto que eu vou construir vai estar com 4 milímetros. Aí eu venho, aqui é o sensor de distância e o nosso motorzinho. Eu sobreponho ele usando a tecla 7, posiciono sobre a posição que estavam os nossos personagens ou os componentes. Aí eu escalo ele em largura e altura. Aí ele vai ter um pequeno tablado em 3 milímetros, 4 milímetros. Ele alterou porque quando eu escalonei estava em tudo, né? Mas a gente volta para cá para 4. Aí ele vai estar aqui com 4 milímetros. Na hora da impressão vai ser uma prancha de 4 milímetros. Aí eu posicionei sobre os elementos que a gente tinha aqui e comecei a extrusão, a lateral e tal. Essa aqui é simples, foi só extrusão. Então vou apagar ele aqui. Eu fiz a extrusão lateral porque a caixa da pilha é um pouco maior, né, da bateria. Depois aqui eu estou usando a tecla H
porque ela esconde o elemento sem apagar. Quando eu quiser voltar, eu aperto o Alt H, aí ele volta, ok? Aí o que eu fiz agora? Nessa primeira prancha, eu fiz um cilindro, escalonei também ele no tamanho, próximo ao tamanho do furo, que é o furo que a gente tem na placa, tá vendo aqui? E lá. E aí eu posiciono ele. A gente pode usar aqui no nosso visor a tecla de raio-x na parte superior, onde que a gente consegue ter uma visão da parte dos elementos que estão aí. Aí você posiciona, posicionei aquele elemento lá e vou posicionar esse, porque aqui vai entrar o parafuso e vai entrar o parafuso na hora que só posicionar aqui. Aí o parafuso passa pela placa e pega nesse aqui que vai ser massivo, né? Um cilindro massivo, onde vai fixar. A gente vai unir esses cilindros, que são 8, essa placa de baixo aqui, porque é onde que a gente posiciona os elementos padrão, os maiores pelo menos, né? O motor, ele não tem aqui, ele tem a furação lateral, então é mais difícil de fazer. A gente pode fazer um aro para fixar ele aqui, que talvez seja isso que eu faço. Mas é bom que colar ele, porque como ele faz a tração ali, deixa eu virar aqui, na hora da tração ele faz bastante força, e se ele não estiver bem preso aqui, ele acaba soltando. Mas a gente tem dificuldade aqui de criar esse elemento. Eu, como ainda não fiz nada, ele só tem a furação de parafuso aqui na lateral, tá vendo? Então eu vou ter que pensar numa forma de prender ele. A gente pode pôr um aro aqui, que vai ter a primeira, onde ele vai ser encaixado, e aí você passa menos cola, né? A cola quente, que é fácil de mexer e não estraga, e você consegue tirar o motor se precisar. Beleza. Aí a parte superior da caixa do robô aqui é a mesma coisa, né? Eu copiei, fiz uma cópia da parte de baixo da plataforma, fiz uma cópia dele, e depois de fazer a cópia eu fiz extrusão e ele ficou alto e com abertura. Aí a gente vai pensar aqui nas opções para deixar. Esse aqui no caso é o fundo, eu já fiz onde eu posicionei, eu vou fazer a perfuração aqui da entrada para o Arduino. É isso mesmo, ainda não fiz, eu vou fazer aqui para vocês verem como faço. Bom, a gente vai usar o modificador Boolean, é muito tranquilo de mexer com ele.
Como que a gente faz? A gente clica no elemento que a gente precisa, que perfura, vem aqui do lado, na chave de ferramenta, onde estão os modificadores. Aí você aperta no modificador, vem aqui no Boolean. Aí você vai usar o tipo diferença, que você pode ser interseção, união e diferença. O fixador do parafuso a gente vai usar a união. A diferença, e aí você vai achar o elemento Arduino, que vai ser onde vai provocar o furo. A gente vai entrar aqui. Eu acho que o Arduino não está com o nome Arduino aqui. Deixa eu achar ele. Já está assim. Arduino. Bom, aí você clica no elemento que é o corpo. Vem aqui, entra no Arduino. E manda aplicar. Aí ele faz a perfuração. Só que aí aconteceu o seguinte, como ele está... Esse aqui são os elementos vazados, né? Que, onde está o furo. Aí a gente tem que apagar ele, porque quando ele fez o furo do Arduino, apertando Alt H, ele volta a aparecer ali. Tá vendo? Esse aqui é onde é a área livre, né? E como ele retirou tudo, ele manteve essa parte aqui, porque é só que está em contato. Mas isso ajuda, porque agora a gente tira o Arduino. Aí o que a gente faz? A gente entra nessa peça que está sendo perfurada, entra na edição, e aí a gente vai ter que apagar esse elemento aqui. Apertando a tecla L, ele vai pegar tudo que tem relacionado a essa peça. Como ela está livre das demais, aí a gente consegue apagar só ela. Aí a gente apaga ela aqui. Mas o que acontece? Às vezes ele não consegue completar todo o furo ali, né? Mas no nosso caso a gente quer o tamanho, e nessa situação de tamanho a gente já conseguiu. Aí a gente vai apagar aqui o resto dos elementos que a gente não precisa. Isso aqui é porque o conector essa parte aqui, o conector do Arduino, esse aqui é onde que entra a fonte externa. Ele tem um ressalto, né? Não dá para fazer o ressalto, porque na hora que você for colocar o Arduino no robô, ele não vai conseguir passar aqui, porque essa parte aqui seria fechada e a parte da frente maior. Aí você não vai conseguir colocar um componente. A gente vai ter que abrir ele inteiro para poder fazer isso. E outra coisa que a gente vai ter que fazer é fechar aqui o que ficou aberto, porque às vezes é por fora do computador de não conseguir, e às vezes é por o elemento tem mais informações, aí ele não sabe direito o que é uma coisa e o que é outra. Aí ele acaba deixando essas falhas que a gente tem que corrigir. Aí tá vendo aqui o que eu falei? Essa parte redonda, ela vai à frente, e esse quadrado é um pouco menor, mas não dá para fazer, porque senão você não consegue passar, porque o quadrado na frente é maior, aí você não consegue fazer. Eu vou voltar aqui o Arduino para vocês verem. Olha ali, tá vendo? Isso aqui é algum detalhe que ficou do Arduino, mas a gente tem que voltar para a edição para poder limpar. Aqui eu vou só mostrar o Arduino. Tá vendo? Aqui ele tem um ressalvo, esse redondo e essa parte quadrada aqui. Se a gente colocar só a parte redonda, ele não passa. Então a gente tem que abrir o buraco todo quadrado, que senão não vai dar certo. Como esse aqui, a parte do plug
USB do computador, aí era toda quadrada e ficou mais tranquilo. Ficou mais certo ali, a parte quadrada. Aí vamos tirar aqui o nosso Arduino para a gente voltar aqui e conseguir limpar o que a gente precisa. Bom, aí primeiro a gente passa aqui para linha, vem aqui com a letra B, marca eles e vai deletando, né, os edges. Você pode apertar a tecla C também, que fica mais prático de deletar. Aqui não ficou nenhuma aérea, tá vendo? Mas ficou umas... essa linha fora do normal, você aperta o X e manda dissolver, porque se for possível ela apaga sem atrapalhar a estrutura do desenho. Se você der o X e apagar ele possivelmente vai alterar a estrutura. Depois tem outra forma de apagar se a gente não conseguir. Aqui eu vou ver se ficou algum furo. Eu apertei a teclado, porque aí a gente identifica, tá vendo? Quando ele corta é difícil de... ele cria várias paredes, várias faces para poder conseguir fazer o desenho do corte. Tem uma opção que eu vou mostrar mais à frente que dá pra gente corrigir isso. Esse aqui é o problema que eu estava falando, porque se a gente deixar esse dente que foi criado aqui onde fora tem quadrado e isso aqui tem essa parte cilíndrica, na hora de você pôr o Arduino ele não consegue passar, porque a frente dele é quadrada, maior, né? Ele não vai conseguir, a gente vai ter que apagar isso daqui e fechar manualmente. Eu não sei se ele vai conseguir cortar, porque ele pode atrapalhar o outro usando o bowling. Com certeza deve ter alguma forma mais prática que talvez o Blender tenha, mas eu não sou um expert em Blender, né? Eu sou entusiasta mesmo. Eu vou tentar aqui junto com vocês. Ele está totalmente ligado. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai marcar todos que estão aqui. Tem que apagar ele. Eu estou usando a tecla C para poder marcar mais áreas. Aquela lá que está marcando no fundo, a gente apaga. Você tem que estar sempre conferindo para ver se você não marcou coisa que você não quer apagar, tá vendo lá atrás? Aí vai ser bem mais complicado, porque ele fez totalmente o desenho, né? Deixa eu pensar aqui o que nós vamos tentar fazer. Como ele fez o desenho aqui, talvez a gente não... E olhando a placa real, o componente está soldado, não vale a pena se arriscar de tirar por solda e botar o conector lá, né? Eu acredito. Acho que vai ser mais fácil a gente tentar cortar ele com o cubo. Porque esse ângulo ele está já
conectado à parede. Se a gente for desligar lá, vai dar uma trabalheira, não vai compensar o uso do Boolean, né? A gente vai fazer um cubo desse tamanho e tentar cortar ele ali. Vamos lá. Aí você pode ver que eu sou. Vamos adicionar um cubo aqui. Aí a gente vai pôr o cubo aqui na posição do apertar a tecla X e aí a gente vai escalonar ele primeiro em X. Eu pensei, eu vou fazer um pouco maior, mas aí ele não vai caber lá. Não, mas acredito que dê. Vamos colocar ele aqui no tamanho. Ele tem que ser um pouco maior, porque senão ele não corta. Ele não faz a leitura de onde tem a parede para ele poder cortar. Aí a gente faz alguma coisinha aí no X. Depois a gente escalona ele no eixo Z para ele ficar do mesmo tamanho de altura. Beijo, vai com Deus. Vamos escalonar ele em Z. Ele vai ficar um pouquinho maior, porque senão ele não consegue fazer o corte. Beleza. Aí a gente vem aqui para ver o tamanho. Ele tem que passar toda a parede e toda a altura. Vou tentar com esse aqui. Se caso ele não conseguir, a gente tem que aumentar um pouco. O modificador ele não funciona na parte de edição. Você tem que pôr ele na parte de Object Mode. Olha, aqui aconteceu coisa boa explicar. Eu fiz o cubo dentro da edição de modo, só que o corte ele só consigo fazer ele no Object Mode. Aí o que você tem que fazer? Entrar no Edge, aproveitar que o cubo já está marcado, aperta a letra P, aí ele vai virar um objeto fora do corpo da personagem que a gente estava fazendo. Aí agora a gente consegue vou tirar o raio-x, consegue ter os dois elementos. Antes não estava, ele era dentro, ele não ia fazer o corte. Bom, aí a gente vem aqui de novo no corpo, clica no corpo, vamos ver o nosso cubo. Eu vou dar um nome para ele de corte, para a gente achar lá fica mais fácil de achar na nossa árvore. Isso que eu chamo aí de corte, porque senão na hora de achar
Aí você lembra de novo marcar o corpo, né? Marcamos aqui o corpo. Aí você entra no Boolean e escolhe corte. E ele marcou aqui. Aí você manda aplicar. E se tiver dando certo, aperta o H aqui, aí aumentou o corte. Aí o que vai acontecer? O corte agora ficou quadrado, aí o Arduino consegue passar, porque ele não dava retângulo, né? A gente aperta o H, deixa eu tirar o cubo daqui para vocês verem ele. Olha lá, tá vendo agora deixa eu apagar o cubo, ele já fez o que deveria ser feito. Ele ficou um pouco maior, mas ele passa por completo ali. E a entrada de USB também do computador passa toda ali. Beleza? Eu vou ficar por aqui e eu passar para outra aula, porque senão vai ficar muito extenso e cansar vocês, e vou melhorar o som também, que está muito baixo. Ok? Valeu, um abraço.